Como ler as fontes consultadas para o meu trabalho acadêmico? Eu sou a Amália e no episódio de hoje de Pesquisa na Prática eu vou falar as 4 formas de leitura de fontes consultadas. Olá, acadêmicos, tudo bem? No episódio de hoje eu vou falar 4 formas de leituras que a gente tem que seguir ou que a gente tem que ter para consultar os livros e os artigos na nossa pesquisa. Mas antes de tudo, curte aqui o nosso canal, já se inscreve para ser notificado dos próximos vídeos. Hoje eu vou usar um conteúdo desenvolvido pelo Gil no livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa. O Gil é um autor bastante conhecido, ele ajuda em muitas questões com relação à construção do nosso projeto de pesquisa. E uma das maiores dúvidas dos alunos é como fazer a leitura dessas fontes que a gente consulta. O que eu estou querendo dizer com fontes consultadas? Estou falando de livros que a gente selecionou, de artigos científicos, de artigos publicados em congressos, alguns relatórios institucionais de grandes instituições nacionais e mundiais, que às vezes a gente tem que consultar, tudo isso para formular e para escrever o nosso capítulo de revisão de literatura ou de referencial teórico, né? E eu vejo muitos alunos que eles sentam e começam a ler o livro como se fosse ler um livro de, enfim, romance, história, ficção, onde começa e termina de ler todo o livro. Só que a leitura acadêmica para consulta de pesquisa, ela não necessariamente precisa ter esse fluxo, até porque às vezes a gente tem um prazo, enfim, e aí tu não consegue ler tudo. Imagina ler ali, sei lá, 30, 40, 50 artigos, livros, não vai dar tempo. Então, o Gil, ele explica 4 formas, são 4 passos, digamos assim, 4 tipos de leituras que a gente tem que seguir para poder, então, consultar e se apropriar do conteúdo que o autor está passando naquela fonte consultada. De novo, seja um livro, seja um artigo científico. A primeira forma de leitura elencada pelo Gil é a leitura exploratória. A leitura exploratória, ela é utilizada para selecionar quais fontes você vai consultar para o seu trabalho acadêmico. Quando a gente faz a busca na base de dados, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no nosso canal, sobre buscas em base de dados, e eu mostrei como fazer no Scopus. Então, se você não sabe como fazer uma busca em base de dados, já assiste o nosso vídeo. Depois que você faz essa busca, você vai ter uma lista ali com, sei lá, 100, 200 artigos que você vai precisar consultar para o seu trabalho. Você não precisa ler do título às referências de todos os artigos. Você vai precisar primeiro selecioná-los, o que é importante para a tua pesquisa e o que não é. Então você vai fazer isso através da leitura exploratória. A leitura exploratória, ela vai olhar o título do artigo, quem são os autores, vai dar uma leitura rápida do resumo para ver se aquela pesquisa ela está linkada, ela pode contribuir de alguma forma pro teu trabalho, e aí tu pode até dar uma folhada, vamos dizer assim, ou uma scrollada, se você estiver olhando em PDF, por exemplo, para ver se aquele artigo vai te ajudar. Como que eu sei disso? Através do teu problema de pesquisa. Então, vou dar um exemplo. Eu trabalho com experiência do consumidor. Mas alguns trabalhos, alguns artigos utilizam essa mesma expressão, experiência do consumidor, como experiência do usuário para aplicativos de celular, mobile, que às vezes não é o que eu estou procurando na minha pesquisa. Então, só de olhar o resumo, eu vejo se o autor ele está usando uma abordagem que vai se encaixar e se aquele estudo vai poder contribuir ou não para o meu trabalho. Então, isso é a leitura exploratória. Depois da leitura exploratória, vem a leitura seletiva, como o Gil fala. A leitura seletiva, então, é uma leitura mais cuidadosa que você vai fazer nesses artigos que você já pré-selecionou. Essa leitura seletiva, você vai fazer, como ele diz, de uma forma diagonal. Então, você vai ver os títulos e subtítulos das seções, para ver o que os autores estão falando. Você vai se atentar às tabelas e aos gráficos, às vezes imagens, ilustrações dos artigos. Isso pode contribuir para um entendimento um pouco mais amplo do que aquele artigo está fazendo.
Isso também serve para livros e capítulos de livros. Dependendo do livro que você for consultar para o seu trabalho acadêmico, não precisa ler ele todo. Um capítulo, 2 capítulos já são suficientes para o que você está buscando, para o que você está pesquisando. Então, essa leitura seletiva vai ser folhear as páginas, ver se tem imagens, ilustrações, quais são os tópicos, os títulos dos capítulos elencados pelo autor, para ver o que pode te interessar mais ou te interessar menos. Não é necessário, nesse momento, fazer a leitura profunda de todo o trabalho, porque, de novo, às vezes o prazo não permite isso. E nesse momento a gente está buscando fontes para serem consultadas. Então é muito mais uma seleção de documentação. Isso serve para mim, isso não serve para mim. Depois nós temos a leitura analítica, que é a leitura propriamente dita dos artigos que você então tem certeza. Esse artigo, esse capítulo de livro vai me ajudar, ele tem um capítulo específico com uma discussão teórica sobre um conceito, ele apresenta uma definição importante. Então, esses documentos selecionados, eles serão lidos por você na íntegra. De novo, talvez não precisa ser uma leitura totalmente aprofundada do início ao fim, mas você precisa ler o todo para entender o que o autor quer dizer com aquilo e principalmente grifar as partes mais importantes. Aqui é grifar as partes mais importantes, não vai riscar todo o artigo como eu fazia lá no início, ficava uma folha toda amarela, tá? Então assim, procure palavras-chave, procure definições de conceitos, procure quem aquele autor está citando, esse tem que ser o teu olhar. Nessa parte, geralmente a gente foca mais na parte de revisão de literatura e referencial teórico do artigo, às vezes a gente passa, não vou dizer por cima, mas faz um olhar mais rápido na metodologia que ele utilizou e aí foca um pouco mais nos resultados para ver se os resultados realmente responderam à questão de pesquisa que o autor propôs. Se é um trabalho mais conceitual, dá uma olhada nos capítulos ou subcapítulos ou seções que o autor realmente debate aquele conceito que você está querendo trabalhar no teu trabalho. Então, é uma leitura muito mais focada. Por fim, então, nós temos a leitura interpretativa. Depois que você leu todos esses trabalhos de forma um pouco mais aprofundada, entendendo de que forma o autor construiu aquela teoria, ou propôs aquela definição, ou usou aqueles conceitos, a leitura interpretativa ela vai ler aquele trabalho com relação a outros trabalhos que você selecionou. E aí vai tentar encontrar essas relações. De que forma o autor X se relaciona com o autor Y? Por isso que na leitura anterior, na leitura analítica, é importante que você grife. Eu até usava um padrão. Eu usava amarelo para o que era importante, laranja para definições, conceitos importantes, geralmente o rosa, caneta rosa, gente, eu tô falando disso aqui, ó. Caneta laranja para conceitos, caneta vermelha ou rosa para hipóteses ou problemas de pesquisa elencados pelos autores. A verde eu usava para grifar as citações que ele comentou no texto que eu já li. E aí eu consigo fazer essas relações. Não, mas esse artigo eu já li e o cara tá citando dessa forma. Legal. Ou não, não tem nada a ver, ele tá citando aqui uma coisa que esse artigo que eu já li não diz sobre isso. Isso é que é legal de grifar os artigos que o autor tá citando que você já leu. E vai te ajudar na leitura posterior, que é a leitura interpretativa, quando você vai fazer essas relações entre um artigo e outro, um estudo e outro. Então, faça uma padronização dos grifos, não precisa ser necessariamente tudo impresso e na caneta. No início do mestrado eu fazia assim. Hoje eu já leio no computador, acabei me acostumando, uso o Mendeley. Para quem não conhece o Mendeley, aqui em cima tem um videozinho explicando o que é o Mendeley. Você também pode acessar o nosso curso gratuito, curso avançado de Mendeley, que a gente disponibilizou com videoaulas. A gente vai deixar o link aqui na descrição, porque ele ajuda muito nessa parte de leitura, que você pode fazer grifos no PDF, no computador, e aí depois você pode consultar essas anotações várias vezes. Então, é importante você fazer esses grifos, essas anotações, porque na parte da leitura interpretativa vai te ajudar a fazer essas relações. Poxa, esse autor aqui ele publicou antes, esse autor aqui publicou depois, ele contribui dessa forma para esse conceito, ele avançou, ele estendeu a teoria dessa e dessa forma, e aí você consegue compor um corpus teórico para poder escrever o teu capítulo de revisão de literatura ou de referencial teórico. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, desses 4 tipos de leitura que eu expliquei hoje.
De novo, curtam, inscrevam-se aqui no nosso canal, compartilhem o nosso canal, os nossos vídeos com seus colegas que estão precisando de ajuda, porque o nosso intuito, o nosso propósito é ajudar a ciência no Brasil e ajudar vocês a fazer um trabalho acadêmico melhor. Eu encontro vocês na próxima. Até!